E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Cara, acho que como todo torcedor são paulino nesse momento, eu tô tentando entender o que tá acontecendo, né? A gente lê uma matéria aqui, a gente vê um vídeo acolá, a gente assiste um programa, a gente vai nas redes sociais do São Paulo, a gente tentando buscar alguma informação, tentando tirar algum entendimento do que está acontecendo, tentando de alguma maneira compreender essa queda vertiginosa do desempenho, da postura e de resultados, enfim, de tudo que está acontecendo com o São Paulo, principalmente desde a semifinal contra o Grêmio, da eliminação, do empate no Morumbi e a eliminação na Copa do Brasil, até agora, passado esses dois jogos nesse ano de 2021 contra a RB Bragantino e contra o Santos. Fica difícil da gente tentar justamente apontar, né, o problema central do São Paulo nessa situação atual. Esse vídeo aqui é mais para a gente tentar conversar, para a gente tentar levantar alguns aspectos e tentar chegar num chamado denominador comum aí para a gente compreender um pouco o que pode estar rolando, porque a gente não pode perder esse título. Eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer todo mundo que esteve presente ontem na live, bombou a live, muita gente também emputecida, muita gente jogando a toalha, muita gente também não acreditando mais que é possível a gente conseguir manter, né, a liderança da competição. E acho que esse vídeo pode servir para isso, para a gente ter esse entendimento e ver o que efetivamente o São Paulo precisa mudar para continuar na liderança e sacramentar o título, conquistar o heptacampeonato brasileiro tão sonhado pelo torcedor são paulino que não aguenta mais tanto vexame da sua equipe. Então, eu separei aqui alguns possíveis itens para a gente tentar compreender se isso é o que está levando a pelo menos a essa derrocada nesses dois últimos jogos que a gente viu. O primeiro deles seria atraso de salário. Eu confesso para vocês, até onde eu sei, eu não tenho entendimento se salários estão atrasados no estádio do Morumbi. Se isso fosse verdade, já teria vazado, né, pra gente. Até onde eu sei, parece que alguns direitos de imagem estão sim ainda para serem acertados com determinados atletas. Agora, faltando 9 jogos e você tendo entendimento que você pode entrar para a história do time, a história do clube, você marcando o seu nome na história de um gigante como é o São Paulo Futebol Clube, eu não consigo compreender que isso seria um motivo plausível para uma queda vertiginosa de desempenho como a gente está vendo agora. Então eu descarto esse item justamente pelo simples fato de que é inconcebível, no meu modo de entender, que os atletas do São Paulo parariam de jogar bola simplesmente porque não recebem o direito de imagem. Eu, na minha inocência, talvez, não consigo entender que isso é motivo suficiente para fazer com que esses caras parem de correr atrás da bola e parem de jogar o futebol que eles estavam jogando há 5, 10 rodadas atrás. Quero saber muita opinião de vocês nesse primeiro ponto. O segundo ponto que eu separei é perda do vestiário. Será que o Fernando Diniz perdeu de fato o vestiário? Como alguns da mídia nojenta estão tentando ventilar, estão tentando criar? E aqui eu já dou minha opinião reta e certeira. Eu não tenho essa informação, mas eu duvido demais, gente, que isso esteja acontecendo. Pelo simples fato também de que foram esses jogadores ou as principais lideranças desse elenco que escolheram o Fernando Diniz para ser o técnico. E mediante a tantos vexames que o São Paulo já passou na temporada passada com esse mesmo treinador no comando, e não teve isso, não teve esse burburinho, não teve essa situação de que parece que, né, não teve essa historinha para boi dormir. Então isso eu descarto completamente também, porque é só você ver os jogadores ali, mesmo Volpi ou qualquer outro, os líderes do elenco, eles em nenhum momento deixam ou dão a entender que o Fernando Diniz perdeu a mão ali. Eu acho também, gente, que por conta do Muricy Ramalho estar ali, e ele tem esse feeling, ele tem essa experiência, é um cara cascudo, ele sabe como é que funciona o vestiário, ele sabe como que é o trato com o jogador. Se ele tivesse identificado isso, alguma coisa ali já teria mudado.
Porque o maior São Paulino vivo, talvez, da história, que é o Muricy Ramalho, ele não deixaria o barco afundar identificando isso. E ele consegue identificar isso. Então, no meu modo de entender, isso é descartado também. Esse item não existe. O São Paulo não está jogando mal porque perdeu o vestiário, porque o Fernando Diniz perdeu o comando do vestiário. Isso não existe. Terceiro ponto que eu destaco. Única forma de jogar. Aí eu acho que é que começa talvez a gente conseguir as respostas para esse momento do São Paulo. Gente, o time do São Paulo está manjado. Isso não é de hoje. Quem começou a pescar primeiro como jogar contra o São Paulo foi o Renato Gaúcho. Aí vem Barbieri, aí vem o próprio Cuca. Aí tá vindo vários treinadores que já estão identificando a maneira exata de barrar o São Paulo, de criar um antídoto para conseguir responder ao time do São Paulo, que é o quê? É marcar forte, principalmente o meio-campo do São Paulo. Se você anula aqueles jogadores do meio-campo do São Paulo, principalmente, cara, fatalmente a bola vai ficar somente lá atrás com a Arboleda e o outro zagueiro, sendo o Bruno Alves, sendo o Léo, sendo o Diego Costa, sendo quem for. Porque essa maldita saidinha de bola à la futsal, desde o Volpe lá de trás, que é o estilo do Fernando Diniz, os técnicos estão vendo que nem precisa tanto marcar lá forte a saída de bola do São Paulo. É só marcar na região central, o meio campo do São Paulo, para a bola não chegar ali direito para esses jogadores, que a bola vai vir quadrada, porque Arboleda, Bruno Alves, Léo, Diego Costa, qualquer um lá de trás não tem essa característica de dar essa saída de bola com qualidade. E aí o São Paulo perde, aí o São Paulo começa a ter a lentidão, aí o São Paulo começa a ficar previsível, aí o São Paulo começa a ter falta de criatividade para triangulação. Então é muito claro, as equipes já entenderam como marcar o São Paulo, já entenderam como anular as principais forças do São Paulo. Então o fato do Diniz ter somente uma proposta de jogo, uma forma de jogar, somente ter um plano, isso dificulta demais. E não adianta depois colocar lá Trellis, Carneiro, colocar Deus e o mundo, tirar um monte de meia e colocar atacante. Isso não vai resolver o problema do São Paulo. O São Paulo precisaria ter um plano B, um plano C. É isso que falta para o Diniz entender e compreender que com saidinha à la futsal e triangulações, como se isso fosse resolver os problemas do São Paulo, isso não vai resolver. Não adianta ficar gritando, berrando, se esgoelando na beira do gramado, como o Diniz está fazendo, porque isso não vai mudar. A outra equipe já entendeu como enfrentar o São Paulo. O São Paulo precisa ter uma nova forma de encarar os jogos, seja mudança tática, seja mudança de jogadores, seja mentalidade diferente principalmente. E aí eu entro no quarto ponto, que é Daniel Alves. Gente, o Daniel Alves, eu até fiz um post no nosso Instagram, se você não segue a gente, corre lá, Tricolazo_FC. Muita gente não gosta do Neto, eu tenho também um pé atrás com o Neto, mas ele falou uma coisa que é muito verdade, ele da forma dele lá, né, ele falou, se colocar o Daniel Alves no banco, o São Paulo é campeão brasileiro. E eu comecei a matutar isso, eu comecei a pensar, e comecei a ver os últimos lances e os últimos jogos e as últimas derrotas do São Paulo, basicamente começaram a surgir pelos pés do Daniel Alves. O Daniel Alves não joga bem há muito tempo, há muitos jogos. O Daniel Alves foi o cara que começou, pelo erro dele, que começou a derrocada e a vexatória derrota do São Paulo para o RB Bragantino, que poderia ter sido muito maior, só não foi porque o RB Bragantino tirou o pé, essa é bem a verdade. Foi a partir da saída errada dele, um erro dele, que o Bragantino fez o primeiro gol. Com o Santos foi a mesma coisa. Foi a entrada dele no momento ali que não tinha necessidade nenhuma, numa jogada controlada pelo Gabriel Sara. Ele entrou no meio, na frente do Gabriel Sara, atrapalhou tudo ali, através dele que deu o contra-ataque do Santos, e o Santos acabou vencendo o São Paulo no gol do Jobson, de biquinho, um frango, um piruzaço do senhor Thiago Volpe. Será que não era a hora do Daniel Alves ir pro banco? Será que não era hora desse cara ficar um pouco quieto? Será que não é hora do Fernando Diniz mostrar que ele é maior do que o Daniel Alves, no sentido hierárquico da coisa? Não no futebol, eu tô falando no sentido do comando.
Mas é muito difícil, né, gente? É quase impossível a gente querer que o Fernando Diniz coloque o Daniel Alves no banco, porque o Fernando Diniz é um subordinado do Daniel Alves, né? O Daniel Alves é o verdadeiro patrão do próprio Fernando Diniz. Então, é isso que mais me irrita. A gente está nas mãos de um jogador só que acha que ele é o dono do time. E o clube como um todo acata essas decisões. O clube como um todo, a instituição São Paulo, abaixa a cabeça para o Daniel Alves, dá camisa 10 para ele, sendo que ele nunca foi, em todos os clubes que ele passou, ele nunca foi o cara que decidiu partidas, ele sempre foi uma peça importante na engrenagem. Ele sempre foi um jogador muito importante para o coletivo. Agora, ele nunca foi o cara que decidiu jogos. E aí ele coloca a camisa 10 como se fosse o cara que ia resolver todos os problemas. Ele coloca a braçadeira de capitão para mostrar que ele manda no time. E ele não sai do campo, ele não sai do jogo. O Fernando Diniz não faz a substituição dele. Ele pode fazer um gol contra, que ele não vai sair do time. Então é muito notório que passa muito por conta do Daniel Alves e essa sua questão anímica bizonha, né? Porque ele jogando, ele parece que ele tá numa pelada casados e solteiros, né? Ele conduz a bola de qualquer forma, ele dá aqueles toquinhos displicentes, achando que ele manja muito, achando que ele é o Messi do São Paulo. Esse que é o problema, o Daniel Alves acha que ele é um Messi do São Paulo. Enquanto alguém não tiver pulso lá dentro e balançar ele lá e falar, seguinte cara, você tá ganhando 1,5 milhão, só que você não tá jogando nada, você vai pro banco agora, vai entrar o Hernanes, vai entrar o Nestor, vai entrar quem for. Eu tenho certeza, gente, que qualquer um que entrasse não daria as mancadas que o Daniel Alves está dando, para não falar outra coisa, não faria os erros grosseiros que ele está fazendo e não deixaria o São Paulo tão exposto nessa saidinha ridícula do Fernando Diniz, que ele insiste nisso e vai insistir até o final. A gente vai ter que ter paciência nesse aspecto, porque não vai ter outra forma. Agora, o que eu exijo do Fernando Diniz é que ele tenha um plano B, que ele tenha um plano C, que ele tenha uma outra forma de jogar caso essa forma específica dele não funcione. E não está funcionando e provavelmente não vai funcionar para os outros jogos, porque já está manjado. Não tem o que fazer. E aí, gente, eu entro no meu último item, que é o São Paulo está amarelando. Está amarelando, está na cara que está amarelando. É só vocês pegarem na memória. Todos os jogos decisivos do São Paulo desde o ano passado, o São Paulo acabou sucumbindo. O São Paulo acabou sendo derrotado, o São Paulo acabou sendo eliminado. Seja na decisão contra o Mirassol, o São Paulo amarelou. Seja na decisão na fase de grupos, onde o São Paulo precisava vencer jogos importantes, o São Paulo amarelou. Seja na decisão contra o Lanús em casa, São Paulo toma aquele gol no último minuto e cai numa fase inicial da Sul-Americana. E seja contra o Grêmio, ok, foi até a semifinal, foi uma campanha digna, é bem verdade, mas quando precisava de certa forma responder e colocar o time de novo numa final que há 20 anos não disputava da Copa do Brasil, o São Paulo mais uma vez sucumbiu, mais uma vez amarelou. No Brasileiro, como são jogos de pontos corridos, não tem essa decisão. Apesar de cada jogo ser muito importante, encarado como uma decisão, não tem essa chamada decisão. A partir do momento que o São Paulo só ficou com esse time, com esse campeonato, e começou a encarar, ou pelo menos todo mundo começou a mostrar que seriam 10 decisões pela frente para o São Paulo ser campeão, a partir do momento que o São Paulo viu que eram decisões, começou a amarelar, começou a pipocar. E isso passa muito pelas lideranças que não são líderes dentro de campo, a começar por esse Daniel Alves. Então, para mim, o Daniel Alves é sim um dos maiores responsáveis, ao lado, obviamente, do Diniz e ao lado, obviamente, das outras lideranças que não fazem o que dele se esperam. Senhor Reinaldo, que é o que está com um monte de carimbo na testa de vexames atrás de vexame nessa fila do São Paulo desses últimos anos, é o que mais o jogador mais longevo do São Paulo, então é o que mais tem vexames na cara, carimbado. Aí passa por Thiago Volpi, aí passa pelo próprio Pablo, que é uma ameba, passa pelos medalhões do São Paulo que não estão conseguindo fazer nada. Então é hora, a molecada, por mais que esteja também oscilante, Gabriel Sara, Igor Gomes, o próprio Luan que não jogou bem, o próprio Diego Costa que vem falhando muito, esses caras você até compreende, eles são jovens, eles não têm essa maturidade, essas experiências. Esses medalhões deveriam sim dar o exemplo e não estão dando, estão amarelando. Então seria a hora do Fernando Diniz botar pelo menos boa parte desses medalhões no banco, cara.
Vai com a molecada, vai pra cima, vai com o Hernanes, que seja então, que é um medalhão que é identificado, tem a idolatria do São Paulo e com certeza ia jogar mais do que o próprio Daniel Alves. Não ia pelo menos fazer as cagadas que o Daniel Alves faz. Então, gente, passa muito, muito pelo Muricy nesse momento para o São Paulo conseguir o título. Se o Muricy Ramalho intervir, se o Muricy Ramalho entrar no meio, se o Muricy Ramalho começar a participar efetivamente desses planejamentos para os próximos jogos, eu acho que aí sim a gente ainda tem uma esperança de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mas aí é a dificuldade, né? Como que o Muricy Ramalho vai entrar? Como que ele vai intervir? Como que ele vai mexer no meio dos processos ali, de modo que mostre que ele não está se intrometendo no trabalho do Diniz, apesar que eu acho que deveria. Mas ele também fica meio assim, né? Ele gosta do Diniz, o Diniz gosta dele, ele não quer chegar e já dar carteirada, é difícil. Então, como que o São Paulo vai sair dessa situação diante desses itens que eu mencionei aqui para vocês? É o que a gente espera, que tudo se ajeite, pelo menos nessa semana, para a gente encarar o Atlético Paranaense e ter uma sobrevida. Porque se perder para o Atlético Paranaense, gente, acabou. Se perder para o Atlético Paranaense e o Inter ganhar o jogo dele contra o Fortaleza, acabou. Porque aí a gente vai ter uma decisão em casa contra o Inter, e quando eu falar a palavra decisão, para esses jogadores do São Paulo, eles tremem. Eles tremem. E aí vai ficar muito complicado. Difícil, cara, difícil. Espero os comentários de vocês aqui, aguardo mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos São Paulo!